O sobrenatural e o inexplicável vai começar agora. Eu sou Marcelo Guedes e aqui eu te trago relatos, vídeos, imagens de acontecimentos sobrenaturais, fatos inexplicados vividos por pessoas comuns como eu e como você. Sabe aquelas histórias que você passa, mas quando você conta ninguém acredita? Pois é, aqui você pode mandar essas histórias e esses relatos vividos por você, por familiares, por amigos, no e-mail que eu tô deixando aqui na descrição. E não esquece, deixa o like e, por favor, não esquece de se inscrever, porque senão algo de sobrenatural vai acontecer com você. Vamos para o nosso primeiro relato. Hoje o nosso tema é acontecimentos ocorridos em necrotérios. Então são relatos de pessoas que trabalham ou trabalharam em necrotérios, que passaram por experiências aí sobrenaturais e inexplicáveis, e a gente vai trazer alguns relatos desses aqui para você. O nosso primeiro relato se chama O Traficante e Sua Gangue. Marina e a equipe recebem e cuidam de todo tipo de pessoa, independentemente de quem seja ou do que fazia. E isso muitas vezes mexe com aquilo que acreditamos. São nesses momentos que é preciso deixar a opinião e a posição de lado para ser totalmente profissional. Num dia comum de plantão, com muito movimento, receberam a ligação de uma das funerárias avisando que estava indo levar para eles um traficante e 2 de seus soldados. A essa altura, a notícia sobre a morte deles já estava sendo noticiada em todos os jornais locais. Na hora que recebeu a notícia, o coração de Marina já palpitou diferente e sua intuição gritou. Já estavam a todo vapor, com vários óbitos desde cedo, e continuaram até que os 3 chegaram. Eles eram tão perigosos que enviaram uma viatura para ficar na porta do estabelecimento até que fossem liberados. E acreditem se quiserem, quando foram carregar as urnas para colocar no tanatório, subiu um odor fora do normal. Marina está acostumada com um cheiro forte de sangue, putrefação e decomposição, mas esse era algo inexplicável. E não só ela sentiu, mas todos que estavam no ambiente ficaram todos com aquela ânsia de vômito, e uma das estagiárias até pediu para ficar de fora da preparação porque estava passando muito mal. E um detalhe, tudo isso antes de abrirem as urnas, só estavam removendo, e dali para frente foi só piorando. Marina colocou 5 máscaras, uma por cima da outra. Geralmente usa 2 para cada procedimento. Colocou cravo na boca, passou Vick no nariz, e nada nesse mundo era capaz de diminuir aquele odor, que parecia ser de outro planeta. E eram os 3 com o mesmo odor. Quando abriram, estavam lá cravejados de bala da cabeça aos pés. E, obviamente, costurados, pois vieram do IML. Começaram a surgir moscas de todo canto, mas eram muitas moscas. Marina se arrepiou toda. Os olhos, pareciam que iriam pegar fogo. Todo mundo na sala estava passando mal. Colocaram muito hipoclorito, tentando começar a trabalhar, mas nada diminuía aquele odor e aquelas moscas. Lembrando que o trabalho de EPIs é da cabeça aos pés sempre. Eu acho que aqui seria o uso, de EPIs é da cabeça aos pés sempre. Mesmo todo mundo passando mal, precisavam fazer o serviço. Para um deles, a família pediu que fizessem tanopraxia. Os outros 2 seria só higienização e ornamentação. Quando Marina foi começar a troca de fluidos, a máquina simplesmente quebrou e não funcionava por nada nesse mundo. E isso nunca tinha acontecido antes. O colega saiu para ligar para a patroa e informar o que estava acontecendo. Enquanto isso, as outras meninas e Marina foram agilizar os outros 2. Era tanta mosca, principalmente em cima do chefe, que era difícil até enxergar os ferimentos para suturar. No meio desse processo, uma das meninas até vomitou, literalmente em cima do balde de flores. Marina nunca tinha visto um ambiente de trabalho tão caótico como naquele dia. Normalmente, o ambiente já é pesado, mas naquele dia foi surreal. No fim das contas, só restaram Marina e o colega para fazer o trabalho, porque todos os outros estavam na sala de descanso passando muito mal.
Continuaram fazendo do jeito que dava. Na hora de suturar, a agulha se partiu no meio, bem na mão de Marina. Nesse momento, ela falou para o colega que precisavam parar tudo e pedir uma intervenção dos orixás, porque não estava mais conseguindo ficar naquele ambiente. E acredite se quiserem, quando viraram para sair e irem fazer as preces, o chefe estava sorrindo, não mostrando os dentes, mas com aquela expressão de sorriso de canto de boca. Era meio que um sorriso enorme no rosto. Na mesma hora, ambos escutaram uma gargalhada muito sinistra. Fingiram demência e foram fazer as preces. Marina, em particular, pegou as suas guias e colocou no pescoço. Geralmente deixava na bolsa, mas naquele dia colocou em si mesma. Quando se juntou ao colega para falar com os guias, as gargalhadas voltaram e sentiam uns vultos passando ali, meio que correndo no corredor sem parar. A sensação era que esses vultos faziam isso para tentar tirar a atenção deles. Enquanto estavam em prece, o estômago de Marina revirava, a cabeça doía muito e ela sentia que a qualquer momento ia desmaiar. Mas permaneceram ali, firmes e fortes. Depois voltaram a trabalhar, tentando ser os mais breves possíveis para que eles fossem embora logo. E lembra da máquina que estragou lá em cima? Pois bem, assim que terminaram a prece, o colega foi testar e ela ligou normal. As moscas diminuíram, mas não saíram todas. E o chefe permaneceu com aquele sorriso até o fim. Um deles extravasou depois de já ornamentado. Eu não sei o que é extravasou. Não sei o que é. Na verdade, eu não entendi. Um deles extravasou depois de já ornamentado, acabando por manchar todas as flores de sangue. Eu acho que ele acabou... Não é extravasou a palavra que seria correta, né? Enfim, vamos lá. Extravasou depois já ornamentado, acabando por manchar todas as flores de sangue e tiveram que refazer. E adivinha só qual foi o que extravasou? O que fizeram a tanopraxia, ou seja, era impossível, pois o procedimento tinha sido feito corretamente e a carótida foi bem suturada. Nunca tiveram reclamação de extravasamento. Só sabem que perderam as flores e tiveram que refazer tudo. Se alguém souber aí me explicar nos comentários o que é exatamente isso que extravasou e o que é a carótida, comente aí, por favor. Depois de tudo isso, finalmente terminaram e eles foram embora, levando com eles aquelas moscas horríveis, aquele odor sobrenatural e aquele sorriso macabro que Marina lembra até hoje. Eles foram embora e todos ficaram bem novamente. Foram 3 horas e meia de serviço, um dos plantões mais difíceis que ela já teve. Bom, vamos agora para o nosso segundo relato de hoje, que se chama A Roupa que Faltava. Certo dia, Marina estava de plantão quando recebeu uma moça vítima de acidente de moto, com muitas escoriações e o rosto bastante machucado. Como de costume, foi perguntando para a família sobre reconstrução facial e necromaquiagem. Essa parte burocrática não é a Marina quem faz. Alguém da família autorizou realizar e enviou uma foto de como a moça era. Marina já tinha visto na documentação que se tratava de uma mulher trans. Na correria, esqueceram de enviar a roupa, mas como o funeral seria só à tarde, daria tempo de vestir e depois ornamentar. Então, ela agilizou a reconstrução e a necromaquiagem. Tempo depois, chega a mãe da moça dizendo que tinha ido levar a roupa para vestirem. A pessoa da recepção recebeu e foi entregar a Marina. Quando ela abriu, era simplesmente um terno masculino. Marina ficou alguns minutos tentando processar aquilo e quando olhou para o rosto da moça e tornou a olhar para aquele terno, soube que vestir aquilo nela iria contra tudo que ela lutou por tanto tempo e não era justo. Sem pensar muito,
tirou os EPIs e foi pessoalmente falar com a mãe dela. Se apresentou, prestou condolências e entrou no assunto da roupa, tentando ser o mais delicada possível, mesmo achando aquilo um absurdo. Mas era a mãe, e ela visivelmente estava muito abalada com a perda da filha. Marina falou que era o seu trabalho e que ela deveria oferecer dignidade no último encontro da pessoa aqui na Terra. E vestir aquele terno tiraria a dignidade da sua paciente, que era um direito dela não aceitar a filha, mas que também era direito de Marina como profissional se recusar a ser cúmplice disso. Ela esperava que a mãe a xingasse, fizesse um escândalo, mas para sua surpresa, aquela mãe desabou no choro e perguntou se poderia abraçá-la. Ela abraçou Marina e chorou muito, urrando de tanta dor. Foi muito difícil para Marina se manter como o alicerce que ela precisava naquele momento. Marina deixou que ela colocasse toda aquela dor para fora. Depois de um tempo, ao se acalmar, a mãe contou que, por causa dos familiares, teve vergonha de apoiar a filha e que chorava todos os dias com saudades. Mas o medo do julgamento acabou sendo maior que o amor, e com isso passou anos sem contato direto com a própria filha, acompanhando a vida dela pelas postagens nas redes sociais. Aquele seria o primeiro encontro delas pessoalmente, depois de anos sem se falar, mesmo morando em bairros próximos. O terno quem tinha dado para ela levar foi uma tia da família, e ela não teve forças para defender a filha por ser um momento bem delicado. Marina disse que nada poderia ser feito para consertar o passado, mas que o fim da história poderia ser diferente através dela. A mãe ficou pensativa por um tempo e logo depois abriu as redes sociais da filha e ficou um bom tempo ali olhando cada foto. Marina se manteve ao lado dela em silêncio, com a certeza de que ela faria a coisa certa. Então ela ligou para a prima da filha, que morava junto com ela, e disse: "Larga tudo que você estiver fazendo e vai buscar uma roupa para tua prima. Mas não é qualquer roupa não. Pega a roupa X, o sapato X e o brinco X. Porque eu vi no Instagram dela, porque ela tinha visto a foto no Instagram, que a filha ficava maravilhosa com aquele look." E nessa hora foi impossível para a Marina não desabar. E todas as pessoas ali também. Marina sentiu a dor e o alívio de cada palavra dita por aquela mãe. Ela deu outro abraço em Marina e agradeceu por ela ter dado, entre aspas, o tapa que precisava. Disse que, a partir daquele momento, demonstraria publicamente todo o amor pela filha, mesmo sabendo que era tarde demais. Ela fez questão de aguardar a chegada da roupa para conferir, e depois que Marina avisou que já estava tudo pronto, só esperando a remoção, ela obviamente pediu para ver como a filha havia ficado. E quando viu a filha, falava em meio a muitas lágrimas, abre aspas, "Você sempre foi linda, minha filha. Você é maravilhosa e você é o meu orgulho." Fecha aspas. Foi angustiante demais presenciar tudo isso, pois ela estava sendo sincera. Não era remorso, era arrependimento. Marina também consegue sentir as verdadeiras emoções das pessoas, o que muitas vezes lhe causa crises de enxaqueca terríveis. Deixou que ela ficasse ali por algum tempo, falando tudo o que precisava falar para a filha, e logo em seguida sentiu um cheiro de lavanda, como se estivesse sendo borrifada ali naquele ambiente, no ar. Perguntou para a mãe se ela estava sentindo o cheiro de lavanda e ela, chorando muito, disse que não. Porém, a mãe disse que lavanda era o cheiro preferido da filha. Cara, é incrível essa história e um final de muita emoção e aceitação. Realmente bem comovente esse relato aqui. A gente vai para o próximo, que se chama O Corpo da Freira. É raro, mas Marina tem dias de tranquilidade no trabalho em relação ao movimento. Em um desses dias raros, de muita calmaria, receberam uma freira. Ela nunca havia cuidado de uma. Foi levada do hospital direto para eles. E assim como todos os óbitos, estava dentro do famoso saco preto
e na urna de remoção. Antes de começarem, chegou a urna dela, e Marina já ficou admirada, pois ainda não tinha visto uma tão linda de perto. Era uma urna de luxo, com a imagem do Cristo crucificado, bem grande e banhada a ouro. A madeira brilhava e por dentro era super acolchoado. Ela ficou encantada. Sabe que para muitos isso pode soar estranho, mas quem é da área mortuária tem gostos que podem ser considerados um pouco estranhos. Outra freira chegou acompanhando e informou que desejava apenas a higienização básica, sem aspiração, e uma ornamentação simples, só com as flores brancas. Quando finalmente Marina abriu o saco, ficou mais encantada ainda com o que viu. Ela estava limpinha e exalava um perfume maravilhoso. Marina nunca tinha visto isso, nem os colegas. Parecia que ela já tinha sido cuidada, e o semblante era o mais sereno que ela já tinha visto. Aquele perfume foi se espalhando pelo ambiente e junto com ele uma sensação maravilhosa de paz. Seguiram com os procedimentos e na hora de vestir o hábito, a freira acompanhante perguntou se poderia vestir e Marina autorizou, desde que ela usasse os EPIs. Marina não é católica, mas a sensação que sentia era diferente, uma sensação de muita paz e muito amor. A freira começou a vestir a irmã e a cantar uma música de um padre famoso que todos de todas as religiões conhecem. E enquanto ela cantava, Marina começou a escutar como se fosse um coral cantando. E jura, se arrepiava muito. Lembra do perfume mencionado no início? Ele foi ficando mais intenso, e isso foi acontecendo conforme a irmã cantava. E Marina escutando ali aquele coral, que era a coisa mais linda, perdão. Quando tudo terminou, a freira veio apertar a mão de Marina e agradecer pelos seus serviços e falou: "Que dom lindo esse que o Senhor te deu. Sua missão não é fácil, mas é um privilégio. Deus ainda te usará para acalentar e alcançar muitas famílias especiais. Fique firme." E falava olhando dentro dos olhos de Marina, que ficou com o coração completamente disparado. Quando eles foram embora, o plantão seguiu tranquilo naquele dia. Poucos óbitos e todos por morte natural. Algo inédito. O perfume permaneceu no ar até o dia seguinte. Marina nunca mais sentiu aquele cheiro, mas nunca irá esquecer. E aí, tá curtindo esses relatos? Não esquece, deixa esse like e já se inscreve aqui para não perder os próximos conteúdos do nosso canal Sobrenatural Inexplicável. Vamos agora para o nosso próximo relato, que se chama O Bebê e a Mulher de Azul. Mesmo não sendo nada fácil, a profissão que Marina escolheu e tendo o dom que tem, para ela é sempre uma honra executar o seu trabalho. Mas quando envolve crianças, ela confessa que mesmo após tantos anos ainda não tem maturidade. Ela é mãe, o que torna isso ainda mais difícil, pois inevitavelmente pensa nos próprios filhos também. Em um dos plantões recebeu um anjinho de apenas 7 meses para cuidar. E como não poderia ser diferente, isso a abalou muito, e ela pediu forças a Deus para poder oferecer o melhor para aquele bebê. Era um bebê tão lindo que ela podia jurar que ele estava apenas dormindo. Antes de qualquer coisa, o carregou e o embalou por alguns minutos, dizendo para ele que a tia iria cuidar dele e deixá-lo bem bonito para ver o papai e a mamãe, e que ele não precisava ficar assustado, pois estava tudo bem. Colocou-o na mesa e pôs para tocar uma canção de ninar. Fez todo o procedimento com a delicadeza que se pede, pois, quando se trata de um bebezinho, tem todo um cuidado diferente. Durante todo o procedimento, sentiu o coração dilacerado e só pensava na dor da família. A mãezinha havia enviado uma roupa muito linda, que ela nunca irá esquecer de cada detalhe. Enfeitou a urna com rosas brancas e finalizou com o perfume de bebê que a mãe cuidadosamente havia enviado. Ao finalizar, fez uma prece, pedindo pelo acolhimento daquele anjinho e pelo conforto para a família. Estava diante da urna, com os olhos fechados, fazendo as suas preces, quando ouviu
um choro de bebê. Num rompante, abriu os olhos, que automaticamente foram em direção ao bebê, mas aparentemente não havia sinais. Foi quando sentiu alguém passar por detrás dela e, ao olhar, havia uma moça vestida de azul com um bebê no colo. Ela ficou parada, olhando para Marina e sorrindo, enquanto embalava o bebê, que agora não mais chorava, mas parecia estar num belo sono. Naquele momento, Marina só conseguia chorar diante daquela cena, enquanto ela permanecia parada a poucos metros de distância, embalando o seu bebê. Foi quando finalmente Marina entendeu e disse para ela ir em paz. Ela então virou-se de costas, foi andando em direção ao portão principal e sumiu. Marina tampou a urna e foi avisar para a funerária que o bebê estava pronto. Mas na mesma hora que ia discar o número, o mesmo já estava ligando para dizer que o sepultamento do bebê teria que ser adiado, porque a mãezinha dele havia tido um infarto enquanto estava em casa. Com isso, a família resolveu esperar a liberação e fazer o sepultamento da mãe e do filho no mesmo horário e local. Marina não ficou surpresa, pois já sabia. Precisou refazer todo o procedimento do bebê para maior conservação do corpo, até que a mãezinha dele fosse liberada. Ela também foi levada para o local de trabalho de Marina, mas quando chegou, Marina já não estava mais presente. Caramba, esse último relato aqui realmente impressionante. Então, naquele momento que ela estava ali fazendo, orando ali e tudo mais, ela escuta aquele choro de bebê e quando ela olha, ela então tem a visão, né, do espírito da mãe da criança junto com o espírito daquele bebê que ela estava ali tratando, cuidando do corpo, né? Então, é uma experiência realmente sobrenatural, uma experiência realmente que deve ter marcado aí a pessoa que enviou esse relato. Bom, não esquece de deixar o like, se inscrever e envie o seu relato no e-mail que vai ficar aqui na descrição, beleza? Sou o Marcelo Guedes e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.